Salve, galera do bem! Um papo expresso tem que ser forte e tem que ser papo reto. Então hoje o assunto é barba, cabelo e bigode. E pra você, esses marmanjões que têm a mente um pouquinho suja vão pensar que é sacanagem. Até poderia, mas não. Não hoje, porque o assunto é sim a vaidade do homem no universo feminino com ele, Daniel Delfino, dono da Dom Petin Barbearia. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Magali, e você? Eu tô ótima. Melhor agora, porque eu vou entrar nesse universo que tanto me agrada, que é o universo dos homens. Que bom. Me conta aí, homem é tão vaidoso quanto mulher? Às vezes mais. Jura? Verdade. Não vão admitir, né? Mas é verdade. Agora melhorou o som. Na mesa de som, Léo. Léo da Outside. É o cara. Tamo bem. Isso. Quando a gente fala assim, ó, deste universo feminino, o que te fez entrar nesse universo? Porque Masculino, agora... desculpa. Magali. Universo masculino, Magali. Quando a gente fala do universo masculino, agora ele tá na moda. Sim. Mas quando a Dom Petin começou, e eu te entrevistei há muito tempo atrás, quando tu veio contar para mim a tua história, Isto. não era tanto assim. Não. O que te fez entrar e arriscar nesse cenário? Então, é que a minha história começa muito antes da Dom Pettini, né? A Dom Pettini eu lanço a marca em 2016. Mas eu entro no ramo de barbearia no ano 2000. E aí tudo isso estava muito longe de acontecer. E eu entrei meio que por acaso, embora eu não acredite no acaso, né? Mas jamais tinha noção naquele momento da proporção que tudo isso tomaria. E aí entrei muito mais por um problema de saúde, né? Eu trabalhava de motorista de material de construção e acabei tendo um problema de coluna, não podia mais trabalhar em algo que fizesse força. E por indicação do meu irmão, que já era barbeiro, fiz um curso de barbearia e entrei no ramo. Em 2000 não existia mercado de barbearia. Era muito mimimi, homem que procurava barbearia? Não, era um serviço muito mais... não era um negócio, era um trabalho desenvolvido pelo tiozinho lá do bairro. Não era comum um barbeiro jovem, como eu entrei na profissão com 22, 23 anos, não era tão comum. E aí eu fui tentando entender o mercado, desbravar. Para você ter uma ideia, eu fiz um curso básico de barbeiro, na verdade um curso de cabeleireiro, porque nem curso de barbeiro era. Não me ensinaram a cortar barba com lâmina, por exemplo. Mas hoje já existe curso para isso. Hoje milhares. Hoje é um negócio. Para você ter uma ideia, o mundo da barbearia, o mundo da estética masculina no Brasil, nesse ano deve estar movimentando em torno de 20 bilhões de dólares. Jura? No Brasil. Tá ficando rico, Daniel? É Ainda que eu tô não? pegando uma parte muito pequena desse bolo, né? Tá. Mas se eu pegasse aí um 1% já estava bom, né? Então, é um mercado que cresceu muito, vem crescendo muito ano a ano. E no ano passado, porque esses números eles são sempre de um ano antes, né? O fechamento. Em 2019, o Brasil estava em segundo lugar no mundo, segundo maior mercado, perdendo para o mercado americano, com a perspectiva de 21 a gente tomar o primeiro lugar. Tô com a boca cheia, tá? Já comeu essa trufinha? Tá boa, não tá? Maravilhosa. Trufinha de chocolate belga Eu venho de graça pela Léo? trufa. É isso? Caramelo e flor de sal. Caramelo e flor de sal. Experimentem, tá? Só que na Outside, não tem outro lugar, gente. Quando tu falas assim, ó, 2019, batendo os Estados Unidos, com previsão para 2021 a gente superar esse mercado. Tu tá falando em quantidade de homens que começam a procurar o mercado da barbearia, ou a gente tá falando daí assim, ó, de design, de barba, de creme, daí do conglomerado? De todo, do mercado como um todo. Mas, por exemplo, barba, né? O homem que usa uma barba tipo a minha, ela vai dar uma manutenção semanal. Então, é o certo? É o ideal. Toda semana... Meninos, caprichem, porque barba mal feita é feio. É feio, né? Então, uma barba bem feita, maior, desenhada, você vai precisar de um profissional para executar.
né? Então, a gente tem clientes semanais de cabelo e barba. Ah, que legal ouvir isso. Então, e outra coisa, o mercado mudou muito. Esse homem de hoje, ele se cuida muito mais. É o metrosexual? É o quilômetro sexual, eu acho. Boa! Nós mulheres gostamos, tá? Na verdade, isso acontece justamente por causa da mulher. A mulher hoje cobra isso do homem. Isso? Que o homem... Tem mulheres que vão junto com o marido na barbearia e elas dizem, quero que faça assim. É o meu bichinho de estimação, né? Tem que cuidar dele. Quero assim, quero assado dessa e dessa forma. E os caras aceitam isso numa boa? Assim, curtem essa mulher tá dando esse palpite todo? Sim, a mulher manda no mundo. É a mulher que comanda o mundo. Escutem o Daniel. Mas é fato isso, né? A mulher tem um poder de persuasão muito grande. O homem, por natureza, né? Ele é o cara que vai estar na frente tomando as decisões, mas essas decisões sendo executadas, e muito, ela é discutida dentro de casa. E o poder da mulher é muito isso, né? Ela é eminência parda, na maioria das vezes, né? Embora hoje a gente tenha lideranças muito fortes femininas no Brasil, mas, via de regra, o homem está na frente do trabalho, mas isso é trabalhado a dois. Me conta uma coisa, nesse clube do Bolinha, tem mulher ou não tem? É obrigado ter, né? Tem que ter, senão nós não suportamos ficar lá ainda bem. Tanto Boa tempo. Resposta. Então, aí chama o quê? A barbeira? Tem barbeira. Nós temos barbeira. Nós temos o nosso time de recepção, né? As meninas. São 4 meninas, 2 cada loja, que é sempre a primeira interação do cliente com elas, então é um trabalho super importante. Nós temos uma barbeira que atua na Unidade Nações. Os homens não olham assim de nariz torto? A barbeira? Não, aí é que tá. Eu acho que a hora que a mulher descobrir o mercado da barbearia, os homens estão lascados. Por quê? Por exemplo, a mulher ela é muito mais do toque, ela é muito mais detalhista. Então você imagina. E aí tem todo o detalhe que é o seguinte, eu termino de cortar o cabelo e uma barba de um cliente, eu não posso dizer para ele que ele ficou bonito, senão eu estou lascado, né? Agora, se a mulher dizer para ele que ele ficou bonito, ele vai ficar todo feliz da vida. E aí tá super certo. Tem que falar assim, ficou boa pinta, né? Porque o homem diz que é boa pinta, né? Ficou bem cortado o cabelo, né? E tem a minha esposa, a Débora, que ela atua comigo ela atua na unidade do Angeloni. Então, a parte química, ela que conduz, porque ela é cabeleireira há muitos anos, né? Uma excelente profissional. Quando a gente fala parte química, a gente está falando de tintura? Não, ela atua mais em descoloração. A parte de tintura, os barbeiros mesmo fazem. Porque tem os meninos que fazem isso, que vão lá para descolorir, que fazem umas mechas, que querem ficar fashionistas. Isso, descoloração, selagem, né, progressiva, tal. Então, essa parte é ela que comanda. Os homens buscam isso também? Buscam. E a parte de prótese capilar também é ela que executa. Né? Então, assim, eu estou acreditando muito, e a gente está fazendo um trabalho, inclusive, para a academia, buscando esse mercado para as mulheres. Eu tive no começo do ano... No começo do ano eu tive uma menina que veio da Europa fazer o curso com a gente ali, fez comigo. Ela é daqui da Içara, ela estava morando em Londres e voltou, está atuando agora na Croácia. Olha, e está super bem lá. É uma menina muito querida, excelente profissional. E tem uma outra menina que me chamou agora, está vindo da Europa também para fazer o curso com a gente aqui. Então é um mercado fantástico assim para as mulheres. Eu acredito muito no mercado da mulher, no mercado de barbearia. Preparem-se, barbeiros, porque o universo da barbearia vai ficar muito mais divertido com as meninas. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Quando tu falas assim para mim, Magali, não é nem mais metrosexual, é quilômetros, né, de vaidade aí nesse homem. E aí a gente tá falando da barba, do cabelo. Tem muita tendência, tem muito creminho, tem muita coisa. Tem muita coisa. O mercado, para você ter uma ideia, em 2012 eu fui a uma feira em São Paulo, a Hair Brasil. Na época era a maior feira de salão e tudo, né? Em 2012 eu cheguei na feira, era gigantesca, milhares de pessoas.
não tinha nada de barbearia. Mercado exclusivamente feminino. Jura? Uhum. Isso, estou falando 2012. Hoje, se você for numa feira, né, no 2020 e 2021 a gente não está tendo a feira por conta do Covid, mas em 2019 na feira... Vai falando que eu vou fazer um vídeo teu, tá? Certo. Em 2019 na feira já era 20% o mercado masculino. Opa! Isso tanto de serviço quanto de produtos. Então o mercado entendeu a tendência. E aí, opa, esse cara agora quer se cuidar. Então, você hoje tem produtos exclusivos para barba, desde óleo, desde balme, desde creme, desde para o fio ou para a pele que é agredida cada vez que você passa a lâmina. Então, tudo isso o mercado entendeu essa tendência e está produzindo para esse público cada vez maior. Então, hoje você tem hidratação de barba, porque a barba é um pelo muito grosso, muito espesso, com muita energia estática. Uma vez eu li que a barba acumula muito ácaro. Isso é verdade ou não? Qualquer coisa que você não limpe acumula ácaro. Tá. Cabelo, barba, roupa, tem que cuidar, né? Tá. Então, existe shampoo específico, existe para até equalizar a questão de pH, que é diferente de pele e tudo. Então, existe shampoo específico, existe creme, existe pomada, existe óleo, existe balme. Isso estou falando só de barba. Então, da mesma forma que você hidrata o seu cabelo, e aí quando você faz uma hidratação ele fica mais macio, fica mais maleável, a barba a mesma coisa. O pelo, então, do rosto, da barba é diferente da cabeça. Sim. Ele é um pelo mais grosso, um pelo que tem mais resistência. Então, por exemplo, lembra, principalmente no inverno, agora você passa o pente no seu cabelo e ele dá energia estática, né? Ele começa a arrepiar. Então, a barba tem muito mais ainda mesmo? Essa energia estática. E aí você sabe o que é feito para evitar essa estática? Não. Pente de madeira. Porque a madeira Tira, claro, não cria estática. O plástico, sim. Claro. Né? Então, são detalhes que vai sendo desenvolvido. Tem um problema, o que a gente faz para resolver? E o mercado, a indústria está aí e as empresas também, barbearias, tentando resolver problema. A única coisa que dá dinheiro no mundo é problema. Resolver problema dá dinheiro. Você não dá dinheiro para ninguém se ele não estiver resolvendo um problema seu. É a solução, é verdade. No universo feminino, o que a gente encontra muito, e as meninas vão concordar comigo? A gente encontra muito creminho pro rosto, pro cabelo e muita coisa gringa. E aí, quando a gente vai assim para os free shoppings que a gente compra, chega aqui no Brasil, não se adequa à nossa pele porque temperatura, umidade, tudo é diferente. Hoje, graças a Deus, a indústria brasileira está produzindo muito bem, obrigada. Para o homem também é assim? Ou ainda não? É muita coisa gringa que vem? Tem de tudo, mas o mercado brasileiro está muito bem. Tem marcas muito boas. Embora até pelo tempo, né, de começar muito antes, às vezes o mercado internacional, ou por empresas muito maiores, né, com poder de pesquisa muito maior, consegue trazer coisas muito boas. Porém, isso rapidamente é adaptado ao mercado interno, né? A gente trabalha hoje na Dom Pettini com uma marca internacional top de linha, que é a Keune, né? Uma empresa holandesa, está entre as duas maiores do mundo hoje no segmento. E é um baita produto. Exatamente. É o produto que eu digo que a gente não vende ele se vende, porque as pessoas, tipo assim, quando vai uma mulher com o marido na barbearia e a gente oferece um produto Keune, ou ela vê que tem um produto Keune, ela diz, cara, pode levar que é bom. Né? Às vezes ela pode reclamar, pô, mas tá gastando mais que eu com o produto. tem mulheres que às vezes reclamam, mas o cara tá demorando mais na barbearia do que eu no salão. Então, aqui se faz é que se paga, né? Agora a gente vai dar o troco, né? Mas isso é muito bacana. A mulher, ela vê isso com bons olhos, né? O fato de o homem se cuidar, de ele estar... Porque, afinal de contas, para que ele está fazendo isso? Ele está do lado de uma mulher bonita que se cuida. Então, ele tem... Eu não vou dizer que ele vai ficar bonito, mas ele vai ficar bem cuidado, pelo menos, né? E assim, o que é o mais legal? Tudo bem que a mulher, que a companheira, que a moda, que o cenário possa estar incentivando. Mas a partir do momento que dá o primeiro passo, ele começa a se sentir bem. Então, a autoestima Exato. sobe. E aí, tá valendo.
Tá valendo o cuidado, tá valendo as 2 horas lá na Dom Pettini, que aí a gente vai descobrir daqui a pouco por que fica 2, 3 horas lá, tá? É bem diferente do que salão feminino, e aí eu vou levantar a bandeira. O salão feminino tinha que ter mesa de sinuca, tinha que ter um frigobar. Tudo bem, não tem cerveja, bota espumante, porque a gente ia se divertir muito mais. Porque mexe realmente com a autoestima. Com certeza. Né? Você toca num ponto super importante, né? De a pessoa ser admirada, né? A pessoa precisa disso, de se sentir bem consigo mesmo, mas também tá do lado de uma pessoa que se importa com você estar bem e tá admirando o fato de você estar bem. Isso é muito importante. Claro, pô, tô bem, tô gato, tô gostoso, a pessoa que tá do meu lado tem tesão por mim, tudo isso mexe. Não vamos ser hipócritas, a gente tá falando de homens barbados, né? Então, estamos falando pro povo adulto. Hoje, por exemplo, Magali, existem, por exemplo, a barba tá muito alta. Eu ia falar, tem modinha de barba? Muita. E tem homens que não desenvolveram o pelo da barba, né? Então, existe no mercado produtos que aplica e desenvolve esse pelo. Ele engrossa, ele cresce a barba. A gente tem lá casos de clientes nossos que 5, 6 meses conseguem desenvolver uma barba bacana. Que daí fica aquelas barbas falhas, né? Que a gente vê assim, que alguns homens têm algumas partes falhadas. Isso, Dá pra crescer? Dá. Tem solução, meninos. Tem solução. Quando eu falo assim, tem modinha pra barba, tu fala assim, muitas. Me dá exemplo. Hoje, a gente tá entrando numa vibe agora de trabalhar muito o visagismo, né? A imagem do cara. Então, tem ações que a gente toma para favorecer um aspecto do rosto do cliente ou para esconder alguma imperfeição. Ok. Né? Então, por exemplo, uma barba. Um cidadão que ele tem o rosto muito redondo, com uma papadinha aqui. Por exemplo, você consegue esconder isso com a barba. Um cidadão... Tá ali o Léo que não me deixa mentir. Né? Então, o desenho da barba já vai, por exemplo... o cara tem aquele queixo duplo aqui, né? Com aquela papadinha. Você deixa uma barba maior. Essa barba ela passa um pouquinho aqui. Você levanta mais esse ângulo do corte embaixo aqui. E a barba esconde essa papada. Entendi. Então, uma barba que tem aquele pelo mais aqui, pra quem tem papada, não é legal. Não. Mas aí é que tá. A maioria dos homens, às vezes, acha que é o contrário. Vou deixar o pelo aqui pra esconder. E aí dá mais ênfase. Porque o olho vai pegar aonde está a faixa mais escura da barba. Se você descobre a papadinha aqui, você olha, mas o seu olho não presta atenção na parte que está limpa. Claro. Chama atenção a parte a barba. A barba. Um cidadão que tenha o queixo retraído, por exemplo. Eu afino a lateral da barba dele e jogo o volume aqui na frente. Então, eu jogo o queixo aqui, eu afino aqui e dou proporção aqui. Então, hoje, a barba e o cabelo, ela esculpe, porque você tem uma base, que é o crânio do cara, o rosto e a cabeça. Mas eu consigo reformar aquilo com o cabelo e a barba. Faz sentido, total. Então, dá outra pegada pro cidadão. Atrás das câmeras estão as namoridas esposas. Isso. Do Léo e do... Daniel, desculpa. Vocês gostam, claro, de homens de barba. Cada vez mais cresce a história de mulheres que gostam de homem de barba. Eu também acho muito mais charmoso homem de barba, né? Não dá uma presençona de homem de barba? Não é, né? Tem uma... As mulheres que chegam na Dom Pettini acompanhando os seus companheiros, narram também essa história? Sim. Eu sempre brinco que a barba é a maquiagem do homem. Né? Porque a mulher usa a maquiagem para encobrir alguma imperfeição e deixar ela mais... Realçar alguma coisa. Um cilião, negócio. Exato. E a barba faz isso para o homem. Né? Eu brinco muito que Deus fez um ser sem barba. Chamou de mulher. O resto tem que ser barbado, né? E aí o cabelo? Barbinha comprida. A barba ideal é uma barba aqui? É uma barba mais curta? É cavanhaque? O que é? Então, cada caso é um caso. Vai muito da pegada do cara, de que tipo de imagem ele quer passar, do que ele faz. Né? Então, por exemplo, eu quero uma pegada mais formal. Não, eu sou um cara mais descolado, mais... Então, cada caso é um caso. A barba também passa isso? Também passa isso, né? Porque, por exemplo, quando você vê grandes lideranças mundiais ou lideranças, via de regra, é o cara com
um maxilar mais protuberante, uma cara mais quadrada. E às vezes, se eu quero passar essa imagem e eu não tenho esse formato de rosto, eu posso fazer isso com a barba. Então, por isso que eu digo que a análise do perfil do cliente e de qual mensagem ele quer passar é importante para o barbeiro. Talvez nem todo profissional faça isso, ou nem todo profissional tenha noção que faz isso. Alguns fazem de forma, eu diria, instintiva. Tá. Mas a grande maioria a gente trabalha muito isso. Eu já dei conselho para clientes que vieram querendo fazer algo a não fazer aquilo porque percebi que aquilo poderia prejudicar ele no tipo de trabalho que ele tinha. Ah, legal. Né? Então existe... Vou falar essa palavra que eu não gosto. Acho que a humanidade está trabalhando cada vez mais para se livrar dela. Então existe também, como existe na tatuagem, existe também um preconceito na barba, dependendo do teu segmento de trabalho, dependendo do estilo que tu vai assumir. Eu não diria, eu acho que o preconceito, ele é um conceito que você forma ele sem base. Tá. Né? Eu não tenho base para definir isso aqui, mas tenho uma ideia pronta, Tá. sem uma base concreta. Um conceito, ele já tem essa base formada, alicerçada em alguma coisa. Então, para tudo existe um conceito. Né? Se você vai num lugar... e esse conceito ele define muita coisa, né? Por exemplo, eu vou num restaurante lá que ele está todo embelezado, todo chiquetoso. Eu sei que eu não vou pagar barato, porque eu não estou pagando só pela comida. Eu estou tendo uma experiência ali. Exatamente. Eu já sei que esse é o conceito. Então... Mas a barba pode atrapalhar a profissão do teu cliente que tu induziu ele a não fazer aquilo que ele queria. Mas aí eu não diria que isso é ruim, porque as coisas definem o que são. Por exemplo, é como você usar um uniforme. Tá. Se você for lá na Dom Pettini, você vai conseguir distinguir quem são os profissionais que estão trabalhando de quem são os clientes. Por quê? Porque os nossos profissionais estão usando um uniforme. E são super estilosos, porque são, né? São feinho, mas são bons. Tadinhos, não são não. São tudo estiloso. Tem tudo os cabelos muito show. Sim. Ou são careca, tem umas barbas muito show. Eu acho muito demais quando eu olho. Eu não julgo como um preconceito no sentido pejorativo da palavra justamente por isso. Vou citar um exemplo para você. Você chega no salão. Você vai num salão top lá para cuidar do teu cabelo. E você chega lá, a cabeleireira tá com o cabelo dela todo detonado. Não te passa uma má impressão de botar o teu cabelo na mão de uma profissional que não cuida do cabelo dela? Claro. Isso é um preconceito? Não. Você está fundamentando, você tem uma base para isso. Poxa, se ela não cuida do dela, por que ela vai cuidar do meu? Então, a barba também tem isso. Então, por exemplo... Isso vai influenciar de alguma forma no trabalho dela? Não. Mas é uma base de raciocínio, é um conceito que você tem. Se ela está dentro desse ramo, tem o conhecimento técnico para executar as melhores práticas. Por que ela não aplica isso a ela? Então se espera que ela, enquanto uma pessoa da área, que ela saiba cuidar dela também. A manicure tem que estar com a unha bonitinha, o barbeiro tem que estar com a barba e o cabelo bem feitinho. Faz parte do jogo, do show. Faz parte do show. Vou partir para o cabelo. E aí, assim, o cabelo eu acho que ainda tem... Eu não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que ainda existem tribos mais ecléticas para os cabelos. E aí vou botar até os jogadores de futebol nessas tribos, porque eu sei que tu tens vários clientes, e aí eles estão sempre com os desenhos no cabelo. Tem a galera que corta certinho o cabelo, tem uma galera que dá umas meio a meio, e tem os jogadores. Tô falando bobagem ou não? Não, é porque os jogadores hoje eles são referências mundiais, né? Então hoje, por exemplo, você está vendo aqui uma Champions League, está acontecendo um jogo lá na Europa e o cabelo daquele cara está passando ao vivo para o mundo todo. Então vai chegar um cara aqui de Criciúma que viu o cabelo desse cara lá hoje, ele vai chegar na barbearia, vai abrir a foto no Google e vai dizer: eu quero o cabelo igual do Neymar, eu quero o cabelo igual do...
entende? É muito dinâmico. É muito dinâmico. Quando eu comecei 20 anos atrás, existia, para o masculino, 4 tipos de corte de cabelo. Hoje é personalizado. Cada caso é um caso. Você vai analisar o cabelo do cara, a espessura do fio, os redemoinhos que ele tem, o tipo de trabalho que ele desenvolve, a personalidade dele. Cara, a gente está quase um psicólogo, o barbeiro, hoje em dia. Então, são vários fatores que você vai levar em consideração na hora de executar um trabalho para esse cara, né? E aí ele tem referências mundiais. Porque quando ele chega com o cabelo, com uma foto para mim, levando em consideração que ele não é um profissional da área, eu vou ter que analisar o seguinte: o tipo de formato do rosto dele, o tipo de tensão e de porosidade do fio do cabelo dele, o tipo de redemoinho, se o que ele quer funciona para o cabelo dele, se a referência que ele está me passando, porque vai ter casos que não tem condições, o cabelo é muito diferente. Tá, daí olha só. Daniel, que frescurada. É cabelo raspado com 2 raios. Aí tu vai falar, não é porque tu tá analisando textura. Não, raspado qualquer um dá para raspar, né? E aí, quando tu dá essas características para mim, tem que ver a porosidade do cabelo. Me dá um exemplo de corte de cabelo para isso. Por exemplo, uma pessoa que chega lá e quer um cabelo, um crop, por exemplo, que é aquele cabelo super raspado aqui. O crop, ele é uma... A gente consegue depois botar uma imagem disso na coisa, Léo? Consegue. Dale, Léo. O crop é uma releitura daquele cabelo dos Beatles quando eles começaram. É aquele cabelinho, a franjinha. Tá. É uma releitura daquela, um cabelo super curto do lado com a franjinha. Mais compridinho na frente. Isso. E ele texturizado em cima. Porém... Texturizado quer dizer arrepiado? Não. Não, é com mechas irregulares em cima. Ah, tá. Tá? Tá. Então, imaginemos que esse cidadão ele tenha um redemoinho bem na frente aqui. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar, porque a franja vai vir. Isso Ah, tá ali. Esse aí mesmo, ó. Esse corte. Mas também, né, os modelinhos são tudo feios, tadinho dos moços, né? Pra mim são. Pra mim, não. Pois é. Tá, isso é cropped. Isso é um crop. Tá. Tá? Crop. Crop. Tá, cropped é roupa feminina, Magali. Tá, isso é crop. Então imagina que esse cidadão ele tem um redemoinho bem na franja aqui. Aí Tá. quando você puxa a franja para frente, ele vai levantar, porque o cabelo aqui está nascendo Claro. para trás. Então tem detalhes que o barbeiro vai ter que analisar na hora lá e ver. Cara, beleza, dá de fazer esse corte, porém tem uma questão aqui que pode dar problema. E aí não vai ficar igual. Então, tudo isso o barbeiro vai negociar com o cliente, vai passar todas essas informações. Quem decide isso, eu trato muito disso sempre com o meu time. Cara, quem define o que vai fazer ou não é o cliente. O papel do profissional é orientar. A gente vai dizer, cara, beleza, esse cabelo aqui eu posso fazer para ti, mas vai acontecer isso, isso, isso. A gente pode ter uma solução diferente. Se mesmo assim ele insistir que ele quer aquele cabelo, eu vou fazer aquele cabelo para ele. Porque é o que ele quer. Não, certo, concordo não tem contigo. que agradar a mim, tem que agradar a ele. Concordo E contigo. ele está pagando para mim executar. E eu vou executar. Agora, eu não vou executar sem antes alertá-lo do que pode acontecer. Porque eu sou o profissional e eu sei o que vai acontecer. Eu devo saber. E aí, se mesmo sabendo de tudo isso, ele optar por manter, eu vou manter sem problema nenhum. Vamos falar de criança? Vamos lá. Como é que é a criançada? Muito cheia de opinião, chega porque o pai quer fazer, ou elas chegam cheia de é isso, desse jeito e ponto final? Tem todos os casos, né? Tem a criança, se a gente vamos jogar aí a partir de 5, 6 anos, eles já têm uma percepção, né, do que eles querem para eles e, via de regra, os pais deixam eles terem essa liberdade para criar. Com criança você tem uma liberdade um pouco maior para criar, né? Então, a maioria dos cortes mais ousados que você faz com a criança, você não poderia fazer para o pai, por exemplo, né? Porque justamente voltando naquele ponto, né? Como o cliente desse pai vai avaliar ele com um corte tão ousado? Então, mas às vezes tem pai que, cara, vai na vibe, quero o cabelo igual ao do menino, é bacana isso. Porém, o profissional tem que alertar ele desses outros pontos. E aí,
como sempre, ele define se ele quer, vai ser feito como ele quer. O que a molecada pede mais? Cabelada de jogador hoje é a moda, né? Mas muito curto na lateral, o que facilita muito para as mães também, né? Porque é um cabelo mais fácil de estar manuseando. E aí em cima é muita textura, né? Muito corte irregular, risquinho, razor, um desenho, um raiozinho. Quando a gente fala de jogadores que são exemplo, que são tendência, a molecada se inspira no Tigre ou não? Sim. Se inspira? Também, né? Principalmente quando é um jogador que tem uma identificação maior, né? Hoje em dia a gente acaba rodando muito, os jogadores não ficam muito tempo num período suficiente para esse jogador entrar na mente da gurizada e virar uma referência, né? Mas eu tenho uma lembrança de um caso que ocorreu uma vez na barbearia, que eu lembro que eu estava cortando o cabelo do Luiz, o goleiro, né, que ficou 4, 5 anos no Criciúma, então tinha uma identidade muito grande com o clube, com a cidade. Tem ainda, né, um cara que reside aqui. E aí eu estava cortando o cabelo dele, chegou o pai com a criança, e aí eles sentaram aguardando e estava do meu lado. Eu aqui atendendo o Luiz e o menino com o pai aqui. E eu olhei para o moleque eu acho que tinha uns 9, 10 anos. E o moleque ficou olhando para o Luiz e foi ficando branco. Ai, que bonitinho! E aí eu percebi, né? E aí conversei com ele, aí o pai dele disse, cara, é o Luiz, o jogador, né? Eu disse, sim, tal. E ele disse, cara, ele é muito fã e ele tá agoniado aqui, percebendo que tá do lado do ídolo dele. Aí o Luiz conversou com ele, o Luiz parou o corte, no meio do corte, para conversar com ele, tirou a capa e bateu uma foto com o menino com o cabelo cortado pela metade. Que legal. E o guri ficou feliz da vida e tal. Então, esses caras são referências, né? Então a gurizada está assistindo o que está acontecendo, o jogador e quem está na crista da onda, né? Muitas vezes aí de outros esportes. Agora a gente está, por exemplo, com Olimpíadas rolando, então vai surgir várias outras tendências aí, né? E a gurizada jovem curte muito isso e é a época que você pode ousar, né? Pode ir um pouco além. Tanto na fase infantil quanto na fase jovem, agora é a hora que pode, sem medo de ser feliz. Isto. Deixando a molecada de lado, vamos voltar de novo para os Barbados. E aí eu quero falar um pouquinho da barbearia, da Dom Pettini, que é sim playground de gente grande. E aí tu me citasses assim ali no começo do nosso bate-papo, assim, Magali, quando a gente vai no restaurante Bam Bam Bam, eu sei que eu vou pagar caro, mas é por causa da experiência. E a Dom Pettini tem essa brincadeira. Não Sim. é só sentar e cortar o cabelo ou comprar um creminho da moda para barba. Isto. Tem uma experiência. Por quê? Então, a ideia tem nichos de mercado para tudo, né? A Dom Pettini se coloca como uma marca que quer ir além de cortar um cabelo, né? A gente tem um vínculo muito grande com o nosso cliente. Então, a gente quer tornar esse momento de cortar o cabelo e cortar a barba um momento relax, um momento de desestresse, né? Então ele vai sentar na nossa cadeira e vai ser ligado uma massagem na cadeira. A cadeira vai ficar fazendo uma massagem nele enquanto ele aguarda ali meia hora, 1 hora o trabalho que vai ser executado nele. O papo que vai se ter com ele é um papo descontraído. A gente vai sempre procurar conversar com o cliente na nossa cadeira algum papo bacana, desestressante, que seja do interesse do cliente. E aí, quando tu fala assim, ó, né, esse papo bacana, tá, então vai sentar aqui o Léo, outside, produtora, tal. Tu conheces já esse cliente, tu tens uma pesquisa desse cara para poder ter esse papo legal, tu sabe do que esse cara gosta, tem uma preparação do Daniel, da equipe, para poder dar esse feedback positivo, para poder ter essa conversa? Então, como é que é isso? No caso do Léo, ele já é meu cliente há muitos anos, né? Então já sei os papos que a gente conversa, né? Com o Léo, às vezes, levo muito puxão de orelha, porque a gente conversa de negócios lá, né? Então, a gente troca experiências e tudo mais. Esse spoiler para o profissional, ele não existe porque é muito complexo. O que existe? Por exemplo, sempre que... qual é o nosso processo? A gente, para um cliente novo que nos procura,
ou por WhatsApp, ou por telefone, ou vindo diretamente na loja, o primeiro contato dele é com as nossas atendentes. Ok? Né? Então, o atendente vai marcar o horário para esse cliente. Quando esse cliente é um cliente de primeira vez, ela avisa o nosso profissional barbeiro. Cliente novo. Então, o cara já sabe. Opa, cliente novo. Ele vai sentar na cadeira e como que eu vou descobrir o que esse cara quer, quem ele é, o que ele gosta? Perguntando para ele. Batendo um papo de mesmo... Então, Uma entrevistinha. Isso, você conduz. E aí você vai percebendo o que funciona, o que não. Então, essa preparação a gente tem. Legal. Porque a gente gosta muito de falar da gente. Então, o nosso cliente vai sentar na cadeira, ele não quer saber da minha vida. Agora, ele vai querer falar a história dele. Então, eu vou conduzir isso. E aí, eu vou falar muito pouco, mas vou ouvir muito. Essa é a ideia. O barbeiro funciona muito como quase um divã. Né? Então, eu já tive feedback de cliente, por exemplo, que ele sentou na minha cadeira e disse, cara, estava na empresa com um monte de bronca, estressado, e eu disse, vou parar tudo. Vou ligar para a barbearia, vou lá sentar na cadeira do Daniel e vou desestressar. Entende? Então, é isso que ele espera. Eu não vou botar o cara na minha cadeira para ficar discutindo política contrário ao que ele... Tá certo. Né? Vou gerar uma tensão desnecessária. Tá certo. Não vou... O papo tem que ser leve e solto. Exato. Então, assim, dependendo do nível de intimidade que se tem com o cliente, porque cada caso é um caso, eu posso entender que eu posso brincar com ele sobre o time dele, zoar se o time dele ganhou, se perdeu do meu, dependendo do cliente. Tem cliente que eu sei que eu não posso brincar com isso. Né? Então, tem cliente que se eu zoar o time dele porque perdeu, ele vai rir comigo e brincar. Outro, ele pode nunca mais voltar. Então, o profissional barbeiro, ele tem que ter esse feeling. Né? É muito mais do que cortar cabelo. Cortar cabelo é um pretexto, gente. Não é cortar cabelo. O nosso trabalho ali é criar um momento especial para o cliente. Cortar cabelo é a desculpa que a gente achou para entregar isso para ele. Então, por exemplo, hoje, na dinâmica que nós estamos inseridos, as nossas duas lojas, né? No Nações Shopping e no Angelone Center, nós estamos num local de fácil acesso, com estacionamento à vontade, seguro. Então, o cliente vai chegar, ele não vai estacionar o carro na rua, ele não vai pegar chuva, não vai pegar sol. Ele consegue... Tudo isso é muito importante, né? Exato. Porque todo mundo quer ter essa tranquilidade, né? Essa qualidade. Exato. Todo então, mundo busca isso, ele né? consegue, por exemplo, vou no shopping. A mulher quer comprar algumas coisas lá. Cara, naturalmente, o homem não gosta de acompanhar a mulher comprando. A gente dá o cartão e ela compra o que ela quer, ela passeia por todas as lojas, porque o homem tem uma dinâmica diferente da praticidade, né? Se eu entrou na loja, eu gostei dessa camisa, eu vou levar. A mulher não. Ela vai passar em loja por loja e isso estressa o cara. Então, beleza, vamos no shopping? Vamos. Vai fazer o quê? Quem concorda com o Daniel, dá um like. Vai ali e dá um like. Quem concorda com o Daniel? Então, a mulher vai no shopping. Aí, o cara já tem o pretexto. Poxa, vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo. E tá tudo certo. Então eu brinco que, por exemplo, é um estacionamento de marido. Né? A mulher estaciona o marido ali e vai fazer as compras tranquilo. A dinâmica do Angelone também é muito parecida, porque tem lojas de apoio, tem o mercado. Né? Então, isso facilita muito, porque qual é a coisa mais importante que a gente tem? Tempo. Tempo é super importante. Então, se eu consigo ir num lugar, cortar o meu cabelo, ver um filme no cinema, fazer um lanche, fazer uma comprinha para a semana, comprar uma roupa, um sapato, ter uma reunião de negócio ou com um amigo, tudo num local só, num local bacana, seguro e estacionando uma vez só, é tudo que eu quero. É tudo que se quer. Para o público que a gente está trabalhando. Né? Então, esse cara, ele sabe que isso tem um custo. Ele entende isso perfeitamente. Agora, ele espera exatamente a qualidade que nós prometemos para ele. Exatamente. Ele vai pagar se a experiência for positiva. Exato. Ele não se importa com isso, né, Daniel? Não. O que é caro, o que é barato, né? O caro é o dinheiro que eu paguei, independente do valor que foi, que não foi me entregue aquilo que foi me prometido. Exatamente.
Porque se você Essa se experiência ele, não foi se boa. ele for lá para cortar o cabelo, ser bem atendido, ter uma experiência bacana, e ele saiu de lá mal atendido, com o pescoço cortado, com o cabelo todo errado, não importa quanto que eu cobrei. Se eu fizer de graça, ele ainda está insatisfeito. Então não é o valor em si, Não. é o que foi prometido para ele. Porque ele sabe, antes de ele sentar para cortar, ele já sabe quanto é que vai pagar por aquele serviço. E aquilo já gera uma expectativa de produto para ele. Né? Hoje, quando você vai comprar um carro, se você quiser um carro de, sei lá, 40 mil reais, zero, você acha. Mas tem carro de 2, 3 milhões. Mas os dois são carro, por que um custa tão diferente do outro? Você sabe que eles estão entregando coisas diferentes. Com certeza. Então, o cabelo é a mesma coisa, produtor é a mesma coisa. Tudo tem nichos e expectativas, e o preço é apenas um componente disso tudo. Quero tomar um cafezinho? Tem? Tem. Passei, puta, hashtag sextou, galera. Quero tomar uma cervejinha? Tem? Então, Como é que é isso? a mudança que a gente fez quando a gente tinha quando a gente iniciou a Dom Pettini, ali na Avenida Santos Dumont, Eu no lembro que bairro eu fui lá São fazer Luís, um programa uma vez. um espaço maravilhoso e tal. Era uma pegada um pouco diferente. Tinha cerveja, tinha mesa de sinuca e tudo mais. Depois, no ano seguinte, a gente foi para o shopping também, com a segunda loja. O shopping nos ensinou muitas coisas do nosso público. Justamente que mais importante para nós, para o nosso nicho de cliente. Mais importante do que a sinuca e a cerveja era a acessibilidade e a Opa, segurança. Tá. Isso Então, valia mais para o teu cliente? Sim. Tá. Né? A gente começou a perder muito cliente no São Luís justamente por causa da dificuldade de chegar. Era um ponto distante do centro. Dificuldade de estacionar. Então, por exemplo, a gente trabalhava até 9 horas da noite. Então, vai um cliente na Dom Pettini, 8 horas da noite, com um carro de 300, 500 mil reais, tem que estacionar na rua, saltar do carro já escuro, entrar na barbearia, sair da barbearia, entrar no carro. Esse processo aqui na rua Perrengue. é um risco. E aí, isso começou a pesar. A gente foi fazendo as leituras, tal. Opa, vamos sair daqui. É o momento de... Funcionou, foi bacana, mas é o momento de a gente ir para um ambiente semelhante ao shopping. Porque o shopping começou a dar um resultado superior, mesmo sendo uma loja mais nova, mais compacta e tudo. Então, a gente veio para o Angelone, que é uma pegada muito parecida. E aí, nesses ambientes, você não tem mais a possibilidade de ter espaços ociosos, tipo para uma sinuca e tudo. Porque o que eu aprendi lá no São Luís? A sinuca era muito bacana para o meu time, para os barbeiros. Se eles não estavam trabalhando, eles usavam muito. É muito legal isso. Mas nos ambientes tipo Shopping Angelone, o custo do metro quadrado já não comporta, caro. é muito caro. O nosso cliente não tem o hábito de chegar lá... Uma hora antes para isso. Ou tipo, olhou para o lado, um cara que ele nunca viu, vamos jogar uma sinuca. No nosso nicho de cliente não tem. Nós mulheres já seria diferente, porque a gente fica com uma tinta no cabelo 2 horas, né? A gente vai falar, vamos... Isso. Bater uma, né? Vamos jogar sinuca? É que o processo do homem é diferente. É sentar, fazer e ir embora. Fez embora. Entendi. E é porque esse cara, a vida dele tá dentro da agenda. Então, uma coisa que a gente é xiita, né? Horário. Nossos profissionais não devem atrasar o nosso cliente. Nós temos que pegar ele no horário e entregar ele no horário. Isso a gente trabalha muito duro para... Isso é fundamental. Dentro da Dom Pettini. Para o nosso cliente isso é fundamental. Tanto que essa Concordo. cultura ela é tão disseminada que o nosso cliente não atrasa. Ele não chega atrasado. Questão Por de quê? educação. Já educou. Porque nós temos esse compromisso com ele. Claro. Então, ele já sabe que ele vai ser atendido na hora, então ele não atrasa. Não atrasa. Agora, Perfeito. se nós tivéssemos o hábito de atrasar, e eu tenho profissionais que a gente sabe que vai te atrasar. Nesses casos, às vezes, tu já atrasa porque, cara, toda vida que eu vou lá, ele me atende meia hora depois. Então, eu já vou meia hora depois. E aí, daqui a pouco, vira uma bola de neve. Claro. Então, o tempo ele é muito importante para o nosso cliente e para nós. Então, nós não atrasamos cliente. Pode acontecer? Pode. Né? Às vezes... Shit happens, né? Sim. Então, mas, via de regra, nós trabalhamos duro para não atrasar. E nós temos uma contrapartida do nosso cliente muito bacana. É muito difícil um cliente nosso faltar.
Se ele percebe que vai faltar, ele liga, avisa a gente. Ó, não vai dar, preciso trocar o meu horário. Me desculpe, tem cliente que diz, cara, não vou conseguir, mas eu bloqueei o horário do profissional, eu vou pagar ele, porque eu fechei a agenda dele nesse período, a gente não cobra, por óbvio, mas para ver o comprometimento que o cliente tem, o vínculo que ele tem com o nosso time. Até porque, eu posso estar falando uma bobagem, vocês meninos e Daniel vão poder me corrigir. Tudo bem, né? Magali tem um cliente semanal de barba e cabelo, mas assim, os homens eles não têm esse hábito de estar, de repente, no cabeleireiro como a mulher vai. Tô parando, vou fazer uma escova e entra. Uhum. O homem não, ele vai ter que se programar para fazer isso, né? Normalmente, é diferente sim. da mulher. Acho que eu preciso fazer a unha. Puf, tô passando aqui, tem pra fazer a unha, tem pra fazer. E o homem, não, ele né? é muito fiel. Tipo, é difícil conquistar um cliente novo. Porque ele está vinculado no profissional dele. Então, nós temos uma gama de cliente que é vinculada à marca, que ele chega na Dom Pettini, independente de qual profissional ele quer aquele horário, e ele confia que qualquer um vai fazer. Tem um treinamento entre vocês para padrão? Temos. Nós temos a nossa escola, né? A Academia Dom Pettini, que treina tanto o nosso pessoal quanto profissionais para o mercado. Eu não sabia, que legal. Quanto tempo que existe essa escola? Eu já dou curso há muito tempo, mas a escola, como regra, sim, a gente tem ela há 2 anos aqui no Angeloni. Tem uma sala específica só para treinamentos. É crescente o número de homens que procuram ser barbeiros? Está muito em alta. Porque é uma área que está tendo uma rentabilidade bacana. Hoje, geralmente, quanto custa um corte de cabelo? Hoje, na cidade, de 25 a 50 reais. Em média, esse é o ticket depende o nicho que cada empresa está trabalhando ali, né? Mas é em torno disso. Mas é legal saber que existe essa padronização. Sim. Corto com o Daniel está doente, não pode cortar, vou cortar com o ciclano. Sim. Eu tenho certeza que vai ser o mesmo padrão de Exato. corte. Exato, a gente trabalha muito isso justamente para dar essa segurança para o nosso cliente, né? Então, mas existem clientes também que vinculam-se ao profissional. Não, se o profissional está doente hoje ou é a folga dele, não, marca para amanhã. Entendi. Né? Então, tem esses 2 tipos de perfil de cliente dentro da casa. Quando a gente fala desse profissional, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente escuta muito assim, como é difícil o serviço, como é difícil tu achar prestador de serviço de qualidade. Restaurante ou cabeleireiro, em qualquer lugar. É difícil também quando tu vai contratar. É difícil achar, tem que passar por um treinamento muito árduo. Não, Magali, até que nesse cenário os meninos já chegam com uma certa noção porque já vêm. Aí eu só dou a minha pincelada da Dom Pettini. Como é que é o cenário do barbeiro? É difícil. Também? Porém, aí é que está o X da questão. O maior desafio não é técnico. É o quê? Galera gostar de trabalhar? Todo mundo reclama que ninguém gosta de trabalhar. Porque assim, a pessoa tem que gostar de estar naquela função. Se você gosta daquilo ali, você vai se destacar. É inevitável. Então, às vezes, como é um mercado que está na moda, muita gente entra... Acha que é fácil. Exatamente. É o glamour, né? De ser o barbeiro. Vou atender o jogador, vou atender o fulano, famoso e tal. Só que, cara, isso não é todo dia, né? O dia a dia é trabalhado. Então, os caras bons conseguem uma rentabilidade muito boa. Mas você tem um período de construção disso, não é da noite para o dia. Via de regra, em 1 ano, o cara consegue equilibrar um padrão de faturamento linear bacana, assim. Mas aí a grande questão é essa, os desafios de manter uma equipe. O mais complexo sempre é liderar as pessoas. A parte técnica é a parte mais fácil. Eu posso pegar um cara que nunca pegou uma tesoura na mão e em 1 ano deixar ele muito bom, tecnicamente. Se ele for um cara dedicado e quiser se aplicar nisso. Ponto. Agora, inserir nele a cultura do atendimento, de entender as necessidades, o que ele tem que entregar além do corte, é a parte mais complexa. Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. Esse é o detalhe. Tem que gostar de gente. E é isso que muitas vezes emperra. Eu já tive profissionais exímios, tecnicamente, que não conseguiram se destacar porque
faziam bem apenas a parte técnica. E às vezes tinham um desempenho inferior a gente com um desempenho técnico muito inferior. Não é que o cara fazia ruim, mas com o olhar profissional você consegue diferenciar os trabalhos. Mas o atendimento, a dinâmica de lidar com pessoas do cara era muito superior. Então, o cara que era muito melhor, às vezes até o profissional, a gente olhando como profissional, dizia, cara, como que o cara era cliente do fulano e o cara desossava num corte de cabelo, tá com esse cara agora. Atendimento. E é verdade, o atendimento conquista qualquer Conquista porque é o seguinte, Magali, isso, enquanto ser humano, nós agimos assim. A gente é capaz de tolerar uma falha técnica, nunca um mau atendimento. Falta de respeito, concordo plenamente. Então, se o cara falhou tecnicamente, mas ele é um cara bacana, você gostou dele, o atendimento dele foi bacana, você vai dar uma segunda chance. Mas se o cara for mala, o serviço foi bom, você vai ficar procurando um defeito para vazar dali. É verdade. Então, nós somos assim. Última pergunta. Magali, às vezes tem esse profissional que não gosta, né? Que não dá para o negócio. Já teve cliente chato do caramba que, pelo amor de Deus, tomara que nunca mais volte? Que nunca mais volte não tem, Magali. Eu quero sempre que ele volte. Sempre. As portas da Dom Pettini sempre estão abertas. Sempre. Eu tenho um ditado que é o seguinte: cliente bom é cliente chato. Por quê? O cliente chato é o cliente exigente. Se você entregar o que ele quer, ele não te troca. E ainda vai sair falando bem. Exatamente, porque é o seguinte, o cliente chato, ele vai num cara que não está muito atento às necessidades dele, e o cara vai fazer justamente isso. Cara, já vou largar de mão, que é eu não quero mais que esse cara volte. Quando ele encontra alguém que entrega o que ele quer, porque assim, ele não vai te trocar por R$10. Não. Porque ele é chato, ele é exigente. Até porque o barato sai caro, hein, Exatamente. Galera? Então, o que você precisa fazer é o seguinte, cara, o cara é chato, o que ele quer? Vou entregar exatamente o que ele quer, pronto. Ele não tem do que reclamar. E ele vai ficar maravilhado, porque poucas pessoas vão estar aptas a entregar o que ele quer. E aí, é dinheiro no bolso todo mês. Daniel, para encerrar, para a galera que está nos assistindo aí pelo YouTube, eu gostaria que tu te apresentasse e convidasse todo mundo para conhecer a Dom Pettini. Beleza, né? Eu sou o Daniel Delfino, da Dom Pettini, e a gente gostaria muito, né, de ter um encontro com você para proporcionar essa experiência que a Dom Pettini se propõe a entregar, né, que vai muito além de barba, cabelo e bigode. Né? Bater um papo, tomar um café, conversar de coisas amenas. Nós temos 2 unidades em Criciúma, uma no Nações Shopping e outra no Angelone Center. E a nossa equipe está lá de braços abertos com aquele cafezinho da hora, esperando você para ter essa experiência. Tá pensando em fazer barba, cabelo e bigode? Esse foi o Expresso de hoje. A gente se vê na próxima. Valeu, Daniel. Um abraço, querido. Um abraço. Sempre à disposição. Tchau.